13 de janeiro de 2012, mas quase 100 anos após o maior ou um dos maiores naufrágios marítimos da história, o Titanic, um navio de passageiros, um transatlântico, naufragava de novo em um dos desastres mais impressionantes que ocorreu dos últimos tempos. Bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Bruno e hoje nós vamos falar sobre o documentário da Netflix. É um documentário, então vamos abordar o documentário e falar um pouquinho da história. O documentário Naufrágio, o pesadelo do Costa Concórdia. Pessoal, antes de mais nada, se vocês puderem me ajudar aí, tentar chegar nos 500 inscritos, tá? O canal é pequeno, então se inscreve no canal, deixa seu like e vamos juntos falar sobre esse documentário que chegou aí na Netflix agora em julho. E assim, se você não conhecia a história do Costa Concórdia, eu sou suspeito porque assim, eu tenho uma ligação muito grande com o Titanic, lá de 97, né? Gosto muito da história, assim, como historiador, eu quis ser um historiador do Titanic numa época, né? Gosto muito desse tipo de história, apesar de triste. E quando aconteceu com o Costa Concórdia, fiquei assim surpreso, porque nos dias de hoje não é uma coisa muito comum, apesar de ser um desastre, mas é um desastre que é um crime, né, gente? Ele é um crime. A gente vai abordar sobre isso porque nós temos ali o Costa Concórdia, o navio da Costa, que é uma empresa super famosa, que opera até hoje no Brasil. E assim, era um navio luxuoso, incrível, lá com seus botes, depois de toda a história que já teve com o Titanic. E assim, o que aconteceu de fato na história, né? O Costa Concórdia navegava ali no mar normal, né? Seguia ali a sua rota, né? Eu nunca fiz cruzeiro, adoraria, é um navio de cruzeiro, adoraria fazer, quero fazer um dia. Se você já fez, comenta aí o que você achou, se você gosta, se você recomenda. E ele estava normal ali, né, fazendo a sua rota, porque todos eles têm uma rota ali de um lugar para o outro, até aí tudo tranquilo. E naquela época, e o que acontece? Naquela época já era proibido, mas assim, era comum, era meio que uma tradição o capitão tirar o navio do mar, encostar na costa e fazer um aceno para a população, fazer um show de fogos, um show de iluminação, fazer tipo um show mesmo para o pessoal ali nas margens e tal, e mostrar, né, a magnitude, a coisa bonita, né, o quão perfeito era o navio, né, o quão espetacular era o navio. Então, sim, era uma coisa que já era proibida, mas era meio que comum. Era meio que comum. E o senhor Schettino, Francesco Schettino, que não era muito de comandar navios como Costa Concórdia, e ele estava há pouco tempo, né, na liderança como capitão do Costa Concórdia, ele decide, do seu jeito, fazer a mesma referência, mesmo show, né, de iluminação, e decide encostar o Costa Concórdia à margem ali de Giglio, né? Giglio, na Itália, né? Que é uma cidadezinha pequena que ficava ali na costa, um lugar extremamente rochoso, tava de noite, né? Ele queria mostrar a iluminação do navio, soltar alguns fogos e tal, mostrar a beleza do navio. E assim, completamente irresponsável, gente. Schettino completamente irresponsável. Ele encostou na costa de tal jeito que ele conseguiu bater um transatlântico daquele tamanho nas rochas, enfiar o transatlântico no meio das rochas e fazer o Costa Concórdia naufragar de lado, né? Tombar praticamente. O navio foi tombando numa madrugada. Ele estava sim perto da margem, mas é aquilo que a gente fala, né? Um navio daquele tamanho, um lugar extremamente rochoso, inclusive o navio ficou preso ali, de madrugada, você não sabe onde você está, né? Uma altura, né? Para quem já foi no cruzeiro novamente, sabe, né? A altura que você querer pular de algum lugar ali do navio direto no mar, você pode cair no meio da rocha, você pode cair num lugar mais fundo, você pode bater em alguma coisa, você não sabe onde você tá, gente, assim, é muito fácil falar depois que aconteceu. E ele conseguiu enfiar ali o navio no meio das rochas, o navio começa a tombar. Durante muito tempo ninguém percebeu
que o navio estava afundando, que ele começa a afundar, e aí, de novo, a tripulação do navio, né, irresponsável, assim como Schettino, o Schettino em nenhum momento ele fala que o navio está afundando, que era para abandonar o navio, não tinha nenhuma pessoa para instruir ali as pessoas no bote, porque não era que nem o bote do Titanic lá que você entra no barquinho e sai, né? Era tipo umas cápsulas ali que você tem que abrir a porta, fechar, trancar, descer. Era um negócio completamente diferente, mais moderno, mais seguro, mas ninguém instruiu, ninguém colocou essas pessoas num bote, né? Então, assim, foi um verdadeiro caos, foi uma tragédia, mas foi um crime. Foi um crime porque o senhor Schettino, ele conseguiu fazer algo que era proibido, conseguiu afundar um navio, ele não avisou ninguém que o navio estava afundando e a cereja do bolo, todo mundo sabe que o capitão, em regra, ele tem que ser o último a abandonar o navio. E quando as pessoas ligam para a polícia para falar porque as pessoas ligaram para a polícia para falar que o navio estava afundando, a polícia retorna para o navio, pergunta do capitão, o capitão já não está lá. Quando eles conseguem contato com o Schettino, ele já fala que ele está num bote muito longe do navio. Então, assim, um completo absurdo. E para completar, a Costa não recebeu ninguém, né, que saiu dos botes para chegar em Giglio ali, não tinha ninguém da empresa para receber essas pessoas. As pessoas ficaram ali numa igreja abandonada, traumatizadas, né, muitas feridas. Enfim, essa é a história real do naufrágio, bem resumida para vocês, tá? Mas atrelando com um documentário da Netflix, é um documentário completamente falho. Vamos começar daí, por quê? Porque se você não sabe nenhuma dessas informações que é o mínimo que eu estou dando para vocês aqui, se você não sabe nada dessas informações que eu passei aqui antes, você não entende absolutamente nada do que está acontecendo no documentário. Porque assim, ok, ele é interessante porque ele é baseado nas pessoas que estavam lá e filmaram, porque, né, 2012 as pessoas já tinham celular, já tinha câmera e etc. Então ele é baseado ali, acho que em 3 ou 4 histórias, né, de pessoas que se salvaram. Então ali vai ter o caso do casal que tem a bebezinha, que vai se perder pelo navio e a bebezinha de colo tá com eles ali, eles vão passar por certos apuros para tentar salvar a filha deles, a filha vai bater a cabeça, enfim, é uma tragédia absoluta. Então, assim, eles contam toda a história deles. Tem a história da menina que estava com a mãe, porque a mãe tinha acabado de entrar em remissão por causa de um câncer, estava comemorando, e ela tá com a mãe no navio e ela perde a mãe de vista, e ela, né, não sabe o que acontece com a mãe depois. Tem uma outra história de um casal que estava ali meio que em lua de mel, ele foi pedir a mão da esposa em casamento no cruzeiro, e aí eles ajudam as pessoas a entrar no bote. Então, assim, é legal que tem assim o relato das pessoas que vivenciaram aquilo, né? É muito interessante, mas os vídeos, assim, são vídeos ok, mas tem vídeos melhores que você consegue achar em outros documentários. Se você jogar aqui no próprio YouTube, você vê outras filmagens muito piores do que aconteceu no dia. Então, assim, eles usam as filmagens reais, né, durante o naufrágio. Eles fazem ali uma explicação técnica, mais ou menos ali em 3D, sobre o que está acontecendo ali com a água entrando e tal, mas eles não explicam absolutamente nada ali durante o documentário sobre o que acontece de fato, que ele bate a rocha, ele bate o transatlântico na rocha, a água começa a entrar por baixo, inclusive ali num momento mostra algumas gravações do Schettino falando, inclusive o próprio documentário fala que o Schettino dá ali as coordenadas, a tripulação, né, o pessoal ali do navio segue uma outra coordenada e que se eles tivessem seguido a coordenada do Schettino não teria batido na rocha. Mas isso não exime ele de culpa, né? Foi ele que levou o navio do mar para um lugar que não deveria estar para acontecer tudo aquilo, então ele é culpado de todo jeito. Tem a história também de um cara da tripulação ali, um responsável que ele apaga durante o naufrágio, ele vai ser o último encontrado no navio, né? Porque o navio depois tomba, fica lá tombado de lado, né? Com a água até a metade e tal, e ele
porque o navio tá afundando e as coisas vão caindo, né, gente? E aí ele apaga, porque alguma coisa bate nele, ele apaga, ele é jogado dentro de uma cabine, enfim. Mas ele também foi acusado. Só que o Schettino é o único cara que foi preso e ele não era o principal culpado. Ele era o principal culpado, mas não o único culpado, né, do naufrágio. Então, assim, um descaso com todo mundo. E assim, o documentário ele é muito raso. Ele é muito raso. Ele tem cenas interessantes, você fica chocado ali com algumas coisas que acontecem desde a ordem ali do Schettino de não alarmar, não falar o que está acontecendo, até ele abandonar o navio, até ele falar que ele estava voltando, mas não estava. E as cenas ali dos passageiros ali filmando e aquele caos absoluto e tal. Mas assim, tinha que passar um pouquinho do que aconteceu, né? Tecnicamente, você não vê ali nenhuma imagem do porquê que aconteceu aquilo, aonde pegou, por onde a água entrou, né? Você não vê assim nada muito técnico, assim, é bem raso, foca muito nas famílias que, claro, são ali importantes na história, mas é aquilo que eu falei, se você não tem certas informações, você não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Você vê um navio afundando, tem ali uma cena chocante ali de noite do pessoal ainda quando deixa, né, o navio fica filmando ele todo iluminado ali, naufragando e tal. Essa cena é bem impactante. Não tem nada muito explicativo, é uma explicação bem rasa. Achei que faltou muito detalhe, muita coisa. Pessoas morreram, pessoas se machucaram, pessoas foram mal indenizadas. Schettino foi preso justamente, mas tinham outras pessoas para serem presas que não aconteceu. A Costa continuou operando, inclusive no Brasil. Então, assim, foi um crime do que aconteceu. E eu acho que documentários como esse são importantes, mas eles têm que trazer, sim, todas as informações necessárias do que aconteceu, a real situação. Infelizmente, a Netflix falhou nesse ponto. E só por curiosidade, tá, gente? Existem algumas teorias ali do porquê que o Schettino não percebeu, porque em certo momento ele fala no áudio assim: "O quê? Batemos em algo? Mas no que nós batemos?" Para você ver como ele sabia onde ele estava. "No que nós batemos?" Aí falam: "Ah, eu acho que foi uma rocha." Ele: "Uma rocha? Da onde surgiu essa rocha?" Como se a rocha tivesse aparecido ali do nada, surgiu ali do nada. A rocha tá ali há não sei quantos anos. Um transatlântico que aparece do nada no meio de uma rocha e a culpa é da rocha, né? E tem algumas teorias de que ele estava com mulher ali na cabine principal, ali no comando. Também surgiu uma teoria de que queriam fazer um aceno para algum familiar ou uma namorada do chefe da cozinha lá em Giglio. Tem uma outra teoria também que tinha um amigo conhecido que ele avisou que ele ia passar ali na margem e que ele ia acenar. Nada disso foi comprovado, tá, gente? O que foi comprovado é que ele quis fazer uma graça com o navio, enfiou o navio ali nas rochas e o navio foi de arrasto, infelizmente. O navio ficou um tempão naufragado ali nas margens de Giglio. Ficou um tempasso ali naufragado de lado. Inclusive tem algumas cenas, se vocês jogarem aí Costa Concórdia e tal, vocês vão ver algumas cenas ali que até alguns mergulhadores entraram enquanto o navio estava mergulhado. Também não completam a história, né? Que eles não falam. Em 2014, né? 2 anos depois, o Costa Concórdia ele foi recuperado da onde ele estava e foi desmontado em 2015. Né? Tem inclusive um outro vídeo que tem ele desmontado numa doca ali as pessoas filmam ele de longe, assim, é uma coisa, assim, bem impactante, como se fosse um navio fantasma, assim, e é uma coisa bem triste, sabe? E eles também não dão essa informação que é importante você falar o que aconteceu depois, né? Se o navio afundou, se ele foi direto para o fundo do mar. Não, como ele ficou preso na rocha e eles não explicam, no final ele ficou ali naufragado de lado, ficou 2 anos ali, você conseguia ver ele de longe, e depois em 2014 eles recuperam e em 2015 ele é desmontado na Itália. Não sei se vocês já assistiram, comenta aí se vocês gostaram, se vocês entenderam sem saber muita informação. E logo mais eu volto com mais história, mais filme de terror ou suspense ou algum livro para vocês. Abraço.